Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Em 1972, eu iniciava como aluno da Escola de Evangelização da Sociedade Espírita União dos Fiéis, lá em Santa Maria. E em 1979, com 15 anos de idade, eu me tornava evangelizando daquela escola dominical. Nós lá no Rio Grande do Sul chamávamos de escola dominical, porque a evangelização era sempre aos domingos. E por muitos anos eu tive ligado a essa atividade no âmbito da infância e da juventude, inclusive nessa casa. Então, me causa muita alegria eu poder falar desse tema. Eu gostaria de começar contando uma história de uma casa espírita que em determinado momento repartiu-se e tornou-se duas casas. Uma que já existia e uma nova casa. E o presidente da casa, então, preocupou-se porque aquela casa inicial, aquela que já existia, tinha muitos trabalhos que eram realizados. E com essa divisão de trabalhadores, ele então sabia que ficaria somente com a metade dos trabalhadores que normalmente trabalhavam naquela casa. E isso gerou a preocupação porque ele sabia que algumas atividades não poderiam ser mantidas. Era necessário que se decidisse quais as atividades que deveriam ser priorizadas. Ou seja, aquelas atividades mais importantes que aquela casa espírita não poderia deixar de realizar. Então ele convocou uma reunião para discutir esse assunto com os trabalhadores, e como nós sempre fizemos nos nossos trabalhos, foi pedido para alguém que fizesse uma leitura inicial, preparatória. E a pessoa que foi indicada para fazer a leitura abriu o capítulo 14 de João. O evangelista João, no capítulo 14, vai nos escrever uma cena que nós vamos entender melhor se pegarmos um pouquinho antes da linha de raciocínio do capítulo anterior. Nesse capítulo anterior, que é o 13, nós vamos ter a cena exatamente da última ceia, a última refeição que os apóstolos. E nessa refeição é quando Jesus diz então que um deles iria entregar Jesus. E quando perguntado quem seria, Jesus diz: aquele que eu primeiro der o pão. Então quando ele molha o pão no vinho e alcança para Judas, ele diz para Judas: vá e faz o que deves fazer depressa. E todos entenderam que talvez Jesus estivesse mandando ou pedindo a Judas que fosse fazer alguma compra, alguma aquisição de última hora para aquela refeição, dado que era ele que cuidava exatamente das despesas, era ele que administrava um pequeno caixinha de recursos que eles tinham. Entretanto, nós sabemos que não era isso, né? De fato, ele ia entregar Jesus às autoridades do judaísmo. E quando então eles não se fez mais presente, Jesus disse que assim como ele tinha dito aos judeus, ele repetia aos apóstolos que ele estaria ali por um pouco mais de tempo, mas que logo ele iria embora, que logo ele se ausentaria, que iria para um lugar onde aquele grupo apostólico não poderia ir junto. Hoje nós entendemos essas palavras com certa facilidade, né? Mas imaginem aqueles apóstolos simples e humildes entenderem que Jesus, na verdade, já sabia de todos os fatos que iam se desenrolar. E é assim, então, que no capítulo 14, que foi o tema da leitura, Jesus começa nos dizendo, para nós, eu acho que tudo que ele falou para os apóstolos, ele fala também deixando a mensagem aos seus discípulos, que somos todos nós, que acreditamos que ele é nosso mestre. E ele diz: não se perturbe o vosso coração. Não se perturbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se não fosse assim, eu já não teria dito. E eu irei preparar-vos um lugar. Vós conheceis o caminho. É então que Tomé diz: mas Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e nós não sabemos qual o caminho percorrer. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém vai ao Pai senão por mim. Filipe diz então, Senhor, então pelo menos nos apresenta o Pai, nos mostra o Pai. E ele diz, vós não conheceis o Pai? Eu estou aqui, vocês convivem comigo. Quem conhece a mim, conhece ao Pai. E tudo que me pedirdes, eu vos farei. Tudo que pedirdes em meu nome, eu o realizarei. E assim não os deixarei vocês sós. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. E esse Consolador ficará convosco. Ele vos fará lembrar de tudo que eu ensinei, e ensinará muitas coisas. E o Espiritismo é esse outro Consolador. Por que é um outro Consolador? Porque Jesus foi um Consolador. Jesus foi o primeiro Consolador. Porque se nós examinarmos a essência de todo o ensinamento de Jesus, Jesus vem anunciar uma notícia nova, uma boa nova, uma boa notícia, que também nós podemos chamar de Evangelho. Evangelho significa a boa nova. A boa nova é que aquele Messias que estava prometido lá nas Escrituras, que durante milhares de anos foi anunciado por todos os profetas que viria num tempo de paz, nos salvar, tinha nascido. E já estava conosco. Essa é a boa nova. Esse é o Evangelho. O retrato daquele Messias que fora anunciado que viria estar conosco. E o Espiritismo é um outro Consolador que Jesus disse que nos enviaria para não nos deixar sós. Veja que interessante, porque ele diz aos apóstolos que o mundo não conhecia esse novo Consolador que ele chama de Espírito da Verdade. Mas vós o conheceis porque ele está convosco. Então, o outro Consolador já estava com eles. E aí esse outro Consolador que nasce a partir do ensinamento daqueles que já desencarnaram, mas que eram pessoas como nós, que viveram na Terra, que diante da ausência do corpo físico conseguem ter uma percepção do que realmente é real muito maior, porque não estão limitados ao condicionamento que a matéria nos dá, especialmente porque a matéria só tem o registro daquilo que os órgãos do corpo físico registraram, é só isso que será registrado no nosso cérebro. Não que o restante do conhecimento não esteja na mente, que é o único órgão do espírito, mas não está registrado nesse cérebro. Então nós não temos a condição de ter esse pensamento, de termos essa lembrança, de termos esse conhecimento quando estamos em vigília. Porque estamos, vamos dizer assim, com os olhos tampados do nosso cérebro carnal, físico, do corpo físico. E esse Consolador, que é o ensinamento dos espíritos que estão vivendo a verdadeira vida, que é a vida espiritual, foi organizado através de Allan Kardec, que na verdade era um professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que quando viu as primeiras reuniões em que se davam essas comunicações, disse, opa, isso é uma coisa séria, porque as pessoas iam lá para brincar com os espíritos. Aí um novo conhecimento, uma nova ciência, e eu preciso organizar esses conhecimentos. E assim o organiza. Mas teve o cuidado de, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos, nos esclarecer dizendo que o Espiritismo não traz uma moral nova, simplesmente nos ajuda a compreender os ensinamentos de Jesus e a sua prática. Então o Espiritismo vem para restabelecer a moral que Jesus nos pregou. E nesse sentido nós precisamos dizer que a moral que Jesus nos pregou é o caminho. Caminho para onde? O que eles estavam discutindo? Que eles queriam conhecer Deus. Então, quando Jesus diz eu sou o caminho, porque o Pai está em mim e eu estou no Pai, ele está dizendo é o caminho
para eu conhecer Deus, para eu entender aquilo que para Deus é lei, aquilo que já está estabelecido. O caminho para eu me harmonizar com a criação de Deus. Porque nós fazemos parte de uma criação, que não tem só o ser humano. Tem os mundos, tem os planetas, tem os animais, tem a fauna, tem a flora, as plantas. E tem muitas outras coisas que certamente nós nem conhecemos aí. Tem os minerais. E muitas outras coisas que a gente nem imagina que existem, mas existem. E o que Jesus está dizendo, eu sou o caminho para que você encontre harmonia com esta criação. Mas eu também sou a verdade. E por que Jesus é a verdade? Porque Jesus nos mostra aquilo que está desprovido das ilusões humanas. A verdade, ela é eterna. Na questão 614, Kardec teve o cuidado de perguntar o que é a lei natural? E os espíritos responderam, a lei natural é a lei de Deus. Vamos lá, vamos tentar entender bem essa questão que é bastante interessante. Lei natural é aquilo que a ciência estuda. É aquilo que a ciência comprova de que não vai mudar. Antigamente se imaginava que a Terra era plana. A ciência revelou que, na verdade, a Terra não é plana. A Terra tem uma forma parecida, né? Não é exatamente igual, mas parecida como se fosse uma bola, né? Então, depois se descobriu que os astros todos têm exatamente uma forma semelhante, porque eles estão em constante movimento. Então, a trajetória, a forma e tudo mais que nós temos em relação aos astros são leis. As forças que atuam sobre esses astros são leis. E na questão 615 é perguntado, mas essa lei de Deus muda? E os Espíritos respondem, não, ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, nós precisamos da verdade, porque a verdade vai nos indicar como é que nós percorremos esse caminho sabendo o porquê. Sabendo que é essa a destinação a que nós estamos reservados. Porque os Espíritos nos dizem, quando o homem é infeliz? Quando ele se afasta de Deus. Vamos traduzir, quando ele se afasta do cumprimento das leis de Deus, que são eternas e imutáveis, que são as mesmas leis naturais. É por isso que eu não preciso ser cristão e nem ser espírita para ter a certeza de que eu tenho que me harmonizar com as leis da natureza. Todos nós, quando passamos lá pelo primeiro ano do 2º grau, nós tivemos uma disciplina que chama-se Física. E no conteúdo estava estabelecido que naquele ano nós íamos estudar a mecânica, que é uma parte da física. E quando nós fizemos aquele curso de um ano lá de física, nós estudando a mecânica conhecemos o Isaac Newton, o inglês. E descobrimos que ele revelou 3 leis. Eu faço questão de dizer revelou, porque o cientista não inventa. Ele revela uma lei que já existia. Por exemplo, a onda eletromagnética que se presta ao nosso celular sempre existiu, a gente não sabia usar. As propriedades da combustão, por exemplo, dos restos fósseis, seja diesel ou gasolina, ela sempre existiu, nós não sabíamos usar. O cientista não inventa nada, ao contrário do que a gente imagina. Ele descobre uma maneira de aplicar a lei que já existe, que é eterna e imutável, em nosso benefício. Nós antigamente não sabíamos nem usar o fogo. Comia comida crua, como muitos dos animais não domesticados. Nós estamos descobrindo o que Deus tinha já feito antecipadamente, quando da criação, não do nosso planeta, mas do universo, e fomos aplicando isso a nosso favor. E esse Isaac Newton estabelece que existem 3 leis que ele entende que fazem diferença para a mecânica. Ainda antes da mecânica avançar para a mecânica quântica. Será mais tarde. E dentre essas 3 leis nos interessa a terceira lei, que é a lei de ação e reação. Lembrando que a primeira é a lei da inércia,
também é muito importante para nós entender, porque nós quase sempre estamos submetidos a ela nos nossos atos, né? Ou porque paramos e não avançamos, ou porque andamos para trás, ou porque andamos para frente, né? E daí é difícil mudar o movimento. A segunda lei que ele estabeleceu, a intensidade da força se relacionar com a matéria e com a aceleração. E essa terceira que nos interessa, que é da ação e reação, que eu digo, eu não preciso ser cristão e eu não preciso ser espírita para ter a certeza que eu tenho que me harmonizar com essa lei. Porque Isaac Newton diz que essa lei, ela sempre existe. Ela sempre comandará os movimentos. E o que ele disse nessa lei? Ele disse, quando nós temos uma ação, a essa ação se sucederá uma reação que vai ser na mesma intensidade, ou seja, com o mesmo valor de força, normalmente se mede força em Newton, na mesma direção, então se eu fiz de norte para sul, vai continuar de norte para sul, de sul para norte, e no sentido contrário. Então se ela foi, ela vai vir. O que Jesus nos recomenda? Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Por quê? Bom, porque se nós fizermos o bem que nós gostaríamos que nos fizesse, esta ação que nós vamos empreender uma força que estará carregada dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, anseios, vontade, ela vai se dirigir na direção que nós emanamos a boa ação e num sentido, que é levar a nossa ação até quem nós queremos beneficiar. Mas, Isaac Newton vai dizer, ela vai voltar para você mesma força, na mesma direção, que não tem sentido, mas no sentido inverso. Da mesma forma que nós fizemos uma coisa errada. Então o que Jesus veio fazer, não foi nos trazer uma ideologia, uma crença, uma moral. Não. Jesus veio nos ensinar a verdade. Como é que Deus estabeleceu as suas leis. Na sua linguagem, adaptada à nossa ignorância que nós vivíamos na época. Eu preciso dizer que era nós não estávamos encarnados lá em Israel, nós estávamos encarnados em algum lugar ou estávamos desencarnados por aí. Mas nós estávamos nesse momento em que a intelectualidade ainda era muito pequena. O nosso desenvolvimento cognitivo era pouco. Então ele precisava adaptar. Se ele nos dissesse, olha, eu vou ensinar para vocês uma lei que daqui a 1800 anos, 1700 e alguma coisa, o Isaac Newton vai dizer que é ação e reação, nós íamos dizer, como é esse, né? Não está me consolando em nada. Então ele precisava adaptar a nossa regra. Então se a gente acorda de bom humor, chateado com Deus, brigado com o mundo, insatisfeito, o mundo não vai mudar. Nem as leis de Deus. E vejam que quando os Espíritos nos chamam a atenção que quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos infelizes, porque nos desarmonizamos. Imagina se os astros pudessem desarmonizar. Hoje a Lua não vai fazer o mesmo ciclo, ela vai se aproximar 5 metros mais da Terra. As ondas ficariam com 10 metros aqui da Terra. Ainda bem que a Lua não se desarmoniza com a lei de Deus. É só nós que somos mais difíceis de lidar, né? Que provocamos essa desarmonia. E quando nós desarmonizamos, então, pela ação e reação, nós nessa desarmonia causamos coisas indesejadas e, por consequência, temos a retribuição. E essa retribuição nos torna felizes. E nós não podemos ficar eternamente felizes, porque nós temos uma condenação eterna, que o Espiritismo também prega. Nós estamos eternamente condenados a sermos felizes. Essa é a condenação que Deus nos obriga. Mas eu não quero fazer, eu não quero participar, não estou nem aí para Deus, eu nem acredito nessas coisas, nem em Jesus, não tem problema. Quando Jesus faz sua primeira conversa com aquele juiz que mais tarde negaria, quando ele nem ainda tinha começado o seu período de pregação e ele se dirige a Jerusalém, buscando lá algum recurso para fundar o reino de Deus sobre a terra, ele diz então para aquele juiz que ele veio até Jerusalém buscando recursos para essa fundação do reino de Deus.
E aquele juiz indignado de ver aquele nazareno, né? De ver, ele não sabia que era nazareno, mas sabia que era galileu pelas características. E os galileus eram conhecidos por pessoas ignorantes, simples. E ele fica indignado, ele como sacerdote que ouvia aquele galileu dizer que vai fundar o reino de Deus. Então ele diz, mas o que pensas tu seja o reino de Deus? E Jesus responde dizendo, o reino de Deus é uma obra divina no coração do homem. Então se você não está preocupado em construir seu reino de Deus, não se preocupa, Deus está. Como o pai amoroso que se preocupa com a criança ainda pequena, para que ela tenha um bom caminho que eu leve no futuro a um bom emprego. A criança nem sabe o que está acontecendo, mas o pai está cuidando. Deus faz muito mais que isso, porque Ele é realmente o Pai. Então, mesmo que a gente não esteja preocupado, Deus está. Ele vai nos conduzir a essa felicidade que nos está prometida. Mas Jesus também diz que Ele é a vida. E Ele quer dizer que Ele é a vida que nós deveríamos viver. Que Ele é exatamente o exemplo que está nos guiando. E quando Ele nos deixa esse mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o Espiritismo, que como eu disse, não institui moral nova, traz o mesmo mandamento, quando ele diz, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Está lá no capítulo 6, numa mensagem. O capítulo 6 é o Cristo Consolador, o capítulo 6 do Evangelho. E numa mensagem assinada pelo Espírito de Verdade, que foi prometido como segundo Consolador, esse Espírito nos diz, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Porque quando Jesus diz amar a Deus, amar ao próximo com a si mesmo, ele está dizendo amar a Deus, toda a criação divina. Amar ao próximo, aquele que está mais próximo de nós, o nosso irmão. Como a si mesmo, amar a nós também. Você tem que amar o próximo que nem eu me amo, primeiro eu tenho que me amar, para depois amar o próximo. Então, o Espírito da Verdade vem e nos diz, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Que Jesus já tinha deixado claro, mas nos coloca o segundo mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E esse instruí-vos vem 1864 anos depois do ano zero, que Jesus teoricamente teria nascido, alguns discutem que não foi no ano zero, foi no ano 4, né? Sem dar muita importância para isso. Mas 1850 e alguma coisa depois, nos é instituído um novo mandamento que nós não tínhamos por Jesus. Por quê? Porque nós já avançamos na intelectualidade. Porque nós já nos tornamos em condição de aprender coisas novas. Jesus não disse que o novo Consolador nos ensinaria muito mais? Então nós agora estamos prontos para nos instruir. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. A Deus, ao próximo, a si mesmo. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. E aí quando nós visitamos lá o capítulo 14, que é honrar pai e mãe também do Evangelho, tem uma mensagem muito bonita de Santo Agostinho, quando ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. E lá ele fala com nós, com os espíritas. E ele diz, ó espíritas, compreendei-vos o grande papel da humanidade. Vocês já pensaram na força que tem essa colocação de Santo Agostinho? Ele está falando com os espíritas e ele está dizendo que há um grande papel de todos aqueles que se dizem humanos. Compreendei o grande papel da humanidade. Ah, mas eu moro em Marte, mas é a humanidade também. Eu moro em Júpiter, mas é a humanidade também. E continua ele. O corpo que produzis, ou no corpo que produzis, o espírito que nele reencarna vem do espaço para evoluir, para se aperfeiçoar. Tomai o conhecimento das vossas obrigações e colocai todo o vosso carinho em aproximar esse Espírito de Deus. Qual o grande papel da humanidade? Resumindo essa mensagem bonita. Aproximar os Espíritos de Deus. Esse é o grande papel que nós temos aqui. Esse é o caminho que Jesus nos propôs.
E por isso nós precisamos nos instruir para que nós possamos realmente ter elementos em que a gente deposite as nossas decisões em cima do que é verdadeiro. Se nós temos a verdade, nós temos condição de realmente examinar por que estamos tomando aquele caminho. E para finalizar, essa primeira parte em que nós começamos a entender essa citação de Jesus, nós vamos a Mateus, no capítulo 5, quando ele descreve o sermão da montanha, o sermão que Jesus fez ao pé da montanha, que está descrito no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que começa nas bem-aventuranças, e lá, mais ou menos, quando nós estamos no versículo 14, Jesus diz que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Olha que Jesus está apostando na gente, né? O líder, ele coloca as pessoas numa posição e numa perspectiva futura, daquilo que você pode alcançar. Ele já tinha dito, se vós me amais, aqueles que me amarem, e ele diz lá em João 14, aqueles que me amam, farão o que eu faço e muito mais. Olha o quanto ele aposta em nós, nas ovelhas que Deus lhe concedeu. E falando da necessidade de nós brilharmos a nossa luz, quiçá que nós consigamos realmente ser alguma luz no mundo, ele vai dizer, porque não se coloca uma cidade edificada escondida sobre um monte. Ninguém faz isso. Quando se tem uma cidade bela, você não esconde ela atrás do monte. Nem se coloca o candeeiro debaixo do alqueire. Coloca-se sim sobre o velador, para que ele ilumine todos que estão na casa. Vamos entender essa colocação para nós entender a linguagem da época. Quando ele coloca a candeia era similar a uma lamparina, para nós entendermos, só que a óleo, né? Na verdade, eles usavam óleo animal, né? Gordura animal. E essa gordura era queimada e a chama iluminava. Era a única lâmpada que tinha na época, que nós tínhamos na época. Então ele quer dizer, ninguém vai lá, coloca fogo na candeia, naquela lâmpada a óleo, e coloca debaixo do alqueire. O que era o alqueire? O alqueire era um vasilhame, onde se guardava o óleo. Mas quando esse vasilhame, que tinha aproximadamente a capacidade de comportar 35 litros, estava vazio, talvez até para fazer com que realmente a candeia apagasse pela falta de oxigênio, eles colocavam a candeia em algum lugar e cobriam com aquele vasilhame, com aquele balde grande, né? Tinha 35 litros. Então Jesus está dizendo, ninguém acende a candeia e bota debaixo do alqueire. Quando vai botar debaixo do alqueire é porque já quer apagar. É porque já nasceu o dia, é porque não precisa mais de luz, é porque todo mundo já foi dormir. Quando você acende a candeia, você coloca sobre o alqueire, para que ilumine a todos. Na linguagem simbólica, brilha a vossa luz. Jesus está dizendo, é preciso que nós também nos empenhemos em fazer com que essa luz que ele trouxe brilhe para todos. Naquela época, nós temos 8 bilhões de pessoas hoje vivendo sobre a Terra, reencarnadas. Nós temos 2,3 bilhões de pessoas cristãs. Ou seja, nós temos quase 6 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. Que ainda, nessa encarnação, não tiveram oportunidade de conhecer o caminho. Brilhe a vossa luz. Mas Jesus vai complementar e arrematar dizendo, brilhe a vossa luz para que os outros vejam suas boas obras. Complicou. Até o brilhar a luz a gente estava pensando que podia se concentrar e todo mundo ia aderir. Mas ele fala que as pessoas iriam aderir pelas boas obras. É como a gente vai, por exemplo, quando alguém vai num salão de beleza e volta do salão de beleza transformado, muito lindo, né?
As pessoas se reúnem em volta e dizem, o que você fez? Você está tão bonito, está tão lindo. Como é que você conseguiu esse milagre? A pessoa, não, eu fui na Maria, ali na 418, aqui, dobra ali. No final de semana está todo mundo lá. A Maria faz milagre. Meu Deus, quando ela estava acabada, ressuscitou. As boas obras é que fazem as pessoas compartilhar. Nossa, você está indo na academia, você está ficando forte, magro, bonitão. Eu estou indo na academia ali na 226. Na outra semana está todo mundo na 226, todo mundo quer um milagre. Os velhos amigos me encontram e digo, meu Deus, você mudou, você era insuportável, meu Deus, ninguém te aguentava. Como é que você conseguiu dar uma amenizada, uma melhoradinha? Aí eu digo, conheci Jesus, as pessoas dizem, mas eu quero também. Vai que esse Jesus dá jeito em mim também. Então Jesus não está dizendo, brilhe a vossa voz, falando para todo mundo que vai dar certo. Não, ele está dizendo, brilhe a vossa luz. Luz. Luz é no sentido de você já ter alguma conquista. Você já tem incorporado esse caminho para dentro de você. Não precisa você estar no final do caminho, você precisa ir em marcha. Você precisa estar. É por isso que o Espiritismo vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Vejam como o conceito é muito bonito. O verdadeiro espírita, ele tem que se transformar. Ninguém falou que ele tem que ser perfeito, nem anjo. Mas tem que transformar alguma coisa. Alguma coisinha já tem que ter melhorado, senão você não é espírita. Você só vai no centro espírita. E pelo esforço, olha como os espíritos sabiam que todos nós temos más inclinações, que é o orgulho, que é o egoísmo, que é a vaidade, que é a raiva, que é a irritação, que é a impaciência. Todos nós temos nossas más inclinações. Ele está dizendo, pelo esforço que faz. Então o espírita não pode dizer assim, eu sou assim e vou morrer assim. Então, você não é espírita. E você não é cristão. Você não está seguindo o caminho. Jesus o tempo inteiro mostrou para os apóstolos esse caminho. O caminho do amor, o caminho da caridade, do HP. Para falar na palavra hebraica. E aí nós começamos a entender um monte de coisa dentro do Espiritismo quando a gente entende dessa proposta, o grande papel da humanidade, aproximar a alma que vem do espaço de Deus, ou seja, harmonizar esse espírito com as leis que são eternas e imutáveis, para que ele consiga se aperfeiçoando, se aproximar de uma felicidade, que é a nossa condenação, que é o que nós estamos destinados obrigatoriamente. Na questão 115, é perguntado como é que os espíritos são criados. Os espíritos respondem, nós somos criados simples e ignorantes. Vejam como ignorante não é no sentido pejorativo, é ignorante no sentido de quem não sabe, quem não tem conhecimento, quem não tem aperfeiçoamento intelectual. Ignorante. E simples, porque quando nós somos criados, as únicas coisas que faziam parte do nosso emocional é o medo e o instinto de sobrevivência. Então a gente passava o dia inteiro correndo para não morrer. E apavorado com tudo que a gente estava vendo. Hoje não, nós somos pessoas complexas. Maslow, vai lá e faz uma pirâmide de necessidades que nós temos. As necessidades primeiras, de sobrevivência, mas ele coloca mais 4 necessidades sociais, emocionais, psicológicas. Hoje nós somos complexos. Antigamente alguém olhar para nós não acontecia nada. Hoje o cara olha e a gente fica pensando já um monte de coisa. Meu Deus, esse cara não gosta de mim, esse cara tem problema comigo. A gente já está numa complexidade boa ou má, mas a gente é complexo hoje. Para nos entender, a gente paga um psicólogo para se entender. Que é complexo nos entender. Os nossos vícios também ganharam muita complexidade. Então nós somos criados simples e ignorantes. Mas, diz os Espíritos, Deus nos dá missão. Eu gostaria de trocar essa palavra para a gente não entender que missão, porque a gente é missionário. Deus nos dá obstáculos, tarefas a cada encarnação,
para que ao desenvolver essas tarefas nós vamos alcançando o aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento nos levará à perfeição. A questão 115, ela cria uma correlação entre aperfeiçoar e ser feliz. Quanto mais aperfeiçoado, mais feliz eu sou. E como se dá esse aperfeiçoamento? Está lá em duas questões do Livro dos Espíritos, a 192 e a 365. Que são questões, na verdade, que não estão abordando esse tema, mas elas acabam batendo nesse tema. A primeira questão, que é a 192, é perguntado para os espíritos se numa encarnação a gente poderia se tornar um espírito puro. E os espíritos respondem não. Porque é necessário que a gente se desenvolva na ciência e na moral. E mesmo que nós imaginamos que é puro, que é perfeito, está longe da perfeição que nós ainda alcançaremos um dia. Então aqui nos colocam os dois tipos de aperfeiçoamento que nós temos que experimentar. Um aperfeiçoamento intelectual e o moral. E na 365 também é uma questão que não tem nada a ver, que é perguntado como é que pode ter gente tão inteligente, tão viciada. Os espíritos respondem a mesma coisa, porque em determinado período nós avançamos no desenvolvimento intelectual e em um determinado outro período nós avançamos no desenvolvimento moral, na moralidade. E aí isso vai nos levar à questão 780, porque daí é perguntado aos espíritos, que está lá bem adiante do Livro dos Espíritos, está lá na Lei do Progresso, é perguntado, mas escuta, uma decorre da outra, uma vem primeiro, essa é mais ou menos a questão. E os espíritos respondem, sim, o nosso aperfeiçoamento moral decorre do nosso aperfeiçoamento intelectual. E os espíritos respondem, como assim? 380, como assim? Como é que a intelectualidade nos leva ao desenvolvimento moral? E ele diz, porque o homem consegue distinguir o que é o bem do mal. Quando você distingue realmente o que é bem e o que é mal, você então começa a ter mais responsabilidade no uso do seu livre-arbítrio. Ou seja, você começa a não fazer as coisas sem pensar muito na consequência, na reação de Newton. Então, quando nós entendemos o porquê, a verdade, nós começamos a entender a necessidade de trilhar o caminho. E eu gosto mais da questão 791, quando é perguntado quando é que vai desaparecer os males do mundo. Os espíritos respondem, os males do mundo vão desaparecer quando a gente conseguir se desenvolver moralmente, tanto quanto a gente já se desenvolveu intelectualmente. E aí eles dizem uma colocação que eu acho maravilhosa, eles dizem assim, por que o fruto não pode vir antes da flor? É da lei, gente. É da lei. A lei diz que toda planta, antes de ter o seu fruto, ela precisa dar flor. A flor é aquela que perpetua a espécie. E o fruto é aquele que vai beneficiar os outros. Então ele está dizendo o seguinte, primeiro nós, as árvores humanas, precisamos dar a florzinha, que é o desenvolvimento intelectual. Entender o que é bem ou mal. No mundo como hoje está difícil de entender, se você assistir a internet, o que é bem e o que é mal. Né? Tem um monte de gente discursando aí que certas coisas são bem, que as pessoas são do bem, que as pessoas que fazem isso são do bem, e você olha e diz, não pode ser verdade. Isso aí está totalmente avesso à moral cristã. Totalmente avesso ao que Jesus ensinou. Então você precisa distinguir primeiro o bem e o mal. E daí quando você tomar a decisão, você vai tomar a decisão baseada na sua crença. Aliás, Kardec vai dizer isso em Obras Póstumas. Ele vai dizer que o aperfeiçoamento depende das crenças, está lá em Credo Espírita, em Obras Póstumas. Ou seja, conforme o que eu acredito, eu posso me aperfeiçoar, ou posso me enterrar de vez. Porque se eu acredito na coisa errada. E hoje está tão em voga a palavra, o pessoal fala em lavar de cabeça, né? Foi uma lavagem cerebral. Hoje, se a gente começar a entrar em alguns discursos, a gente entra e acredita realmente que aquilo é verdade, se esquece do que Jesus nos ensinou. Esquece que a gente tem um compromisso com a nossa crença que nos trouxe aqui, que é Jesus. Então a gente precisa primeiro ter a crença, a convicção, o que a gente chama também de valores, né? Essa pessoa foi criada com valores, com princípios, né? Sinal de que esses valores são verdadeiros, são, portanto,
imutáveis, eternos. E aí, com essas convicções, eu começo a pensar, eu não posso mais fazer essas coisas. Porque essas coisas estão me levando para um caminho ruim. Nossa, eu só estou tendo problema com essas coisas, eu tenho que mudar. Então, o moral, ele vem depois, ele é o fruto. Primeiro, a gente precisa do intelectual. E é interessante que a pedagogia concorda com isso. Porque a pedagogia diz o seguinte, que instruir é você empilhar dentro. Então, você pega alguma coisa de fora e bota para dentro e vai empilhando. E educar é você tirar de dentro. Amai-vos, você tem que tirar de dentro. Primeiro mandamento. Veja que ele vai vir depois, mas ele é o primeiro mandamento. Porque ele é o objeto, ele é o objetivo, ele é o fim. Mas para isso, o segundo, instruí-vos, para que o primeiro possa vir. E eu sofri tanto com essa palavra, gente, porque eu venho da área da educação e eu dizia, por que os Espíritos não disseram, amai-vos o primeiro mandamento? Tem educação, educai-vos o segundo. Porque já estava no primeiro, mas eu demorei uns 40 anos para descobrir isso. Por que era instruí-vos? E eu ia lá na tradução, no livro, em francês, tem que ter sido traduzido errado. Isso aqui é educar, não é instruir. Não, é instruir. Porque primeiro eu preciso colocar para dentro. Senão eu não tenho que tirar. Quando eu colocar dentro, eu vou realmente retirar. Então aí, Kardec lá nesse credo espírita, lá na obra só, vai dizer, mas isso depende das ideias inculcadas no espírito desde a infância. Por que desde a infância? É o que está explicado lá por Leon Denis também no livro Depois da Morte. Ele também vai dizer, é importante que a educação comece desde a infância. E por que da importância da infância? Todo mundo já parou para pensar por que Deus quis que a gente nascesse como criança? Alguém vai dizer, para ser pequeno, senão como é que vai sair de dentro da mãe, se for grandão? Mas não estou falando do corpo físico, eu estou falando da condição do espírito, criança, que durante o período de gestação vai sofrendo o esquecimento da experiência anterior, e quando ele dá o primeiro choro, não lembra de mais nada. E realmente não lembra. Na infância, nem as nossas lembranças inconscientes não influenciam, porque elas estão muito distantes de nós. Nós vamos demorar toda a infância para começar a recuperar. E aí quando a gente fica adolescente, minha mãe diz, meu Deus, quem era só eu? Tinha uma criança maravilhosa, agora apareceu um monstro aqui dentro de casa. É porque ele está recuperando o que ele era nas outras encarnações. Ele é aqui. Durante o período de criança, ele não demonstrou o que ele era. Porque o esquecimento lançou um véu sobre a sua memória, sobre os seus vícios, sobre as suas condutas, sobre os seus hábitos. Porque nesse período, questão 383, no Livro dos Espíritos, qual a utilidade do espírito passar pelo estado da infância? Os espíritos dirão, porque nesse período o espírito é mais acessível às impressões que recebe. Porque ele não sabe nada, qualquer coisa que dizerem para ele, ele vai absorver. É por isso que a gente diz, nossa, quando era criança eu absorvia tudo, agora eu tenho uma dificuldade de aprender. Sim, está com todos os vícios em ordem, está tudo ali, ó. Até para se concentrar é difícil. Começa a ler um texto importante, a conta que eu tenho que pagar amanhã, porque eu briguei com o vizinho. Nem a concentração ajuda mais. Você chega a uma pessoa de uma certa idade, você tem que mudar. Não, eu nasci assim, vou morrer assim mesmo. O pai que ama, a mãe que ama, e que por amar e ver aquele bichinho desprotegidinho, abre mão do seu egoísmo e vira à noite, né, cuidando da criança. Deixa de se alimentar para fazer a alimentação da criança, abre mão do egoísmo, e o mundo que a criança conhece, especialmente até os 3 anos de idade, é só o mundo do pai e da mãe. Ele só vai começar a fase de socializar aos 3 anos, lentamente. Então, experimentando uma situação que ele não está rodeado de egoísmo, ele está cercado de amor, e ele está carente, necessitado de auxílio, ele é mais acessível às impressões que recebe. Continua a questão dizendo, capazes de lhe assegurar o adiantamento, no que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Pai, mãe, tio, avô. Espírita não pode dizer que avô pode estragar. A questão 383 não permite isso com o avô. O avô também educa, o vizinho educa. As pessoas que convivem com as crianças educam.
Mas aí nós remetemos lá na questão que nós já falamos, que Jesus lá em Mateus 5 vai dizer: as pessoas, brilha a vossa luz, para que as pessoas conheçam as vossas boas obras e rendam graças ao Senhor. Nós vamos lembrar que não é conversar. Emmanuel vai dizer: explicar é exemplificar em educação. Explicar é exemplificar. Então, o que Cristo está dizendo é o seguinte: nós precisamos convencer as pessoas por muito nos amarmos. Ele disse: eu vos dou um novo mandamento, que amai-vos uns aos outros. É por isso que os outros vão conhecer vocês, por muito se amarem. Então Jesus não está falando da gente sair pregando para todo mundo o Espiritismo. Jesus está falando e a gente ficar tão bonito de praticar o Espiritismo que todo mundo vai querer seguir o nosso caminho. Tão harmonizado, tão feliz, tão saudável, tão para frentex. Não, isso é do tempo do Roberto Carlos, pelo amor de Deus, eu errei, gente. Desconsidera. Né? Isso é muito antigo. É disso que Jesus está falando. Uma mãe levou o filho até Gandhi, Mahatma Gandhi, um indiano, que era conhecido pela sua sabedoria. Enfrentou uma fila enorme. Quando chegou a Mahatma Gandhi, ele falou: Gandhi, eu trouxe aqui essa criança, meu filho, porque eu preciso que você diga para ele não comer açúcar. Ele come açúcar demais. Gandhi pensou e falou: volta daqui a 2 semanas. A mãe, sem entender, foi embora. Passaram essas 2 semanas, ela voltou, entrou na fila, ficou de novo um tempão esperando para ser atendida. Quando ela chegou na frente de Gandhi, ela disse: Gandhi, eu estive aqui há 2 semanas atrás, eu pedi para você dizer para o meu filho não comer mais açúcar. Você disse para mim vir daqui a 2 semanas, eu estou aqui. Agora você pode fazer então. Alguma maneira esse menino deixar de comer tanto açúcar. Gandhi olhou para a criança e falou: não coma açúcar. A mãe falou: só isso? Por que você não falou isso há 2 semanas atrás? Há 2 semanas atrás eu comi açúcar. E quando nós fizemos essa educação à luz da verdade do Evangelho de Jesus, nós chamamos essa educação de evangelização. Educação à luz do Evangelho. Quando nós fizemos isso dentro da casa espírita, onde todos os recursos dos amigos espirituais que aqui fundaram esta casa, que aqui contribuem toda semana para que os nossos propósitos que nós temos com Jesus sejam alcançados, a evangelização torna-se milagrosa na vida das pessoas. Torna-se capaz de mudar o destino de uma encarnação. Porque além das crianças verem o nosso exemplo de vivência evangélica dentro da casa espírita, o nosso exemplo de abrirmos mão do nosso egoísmo e virmos aqui dedicar algumas horas para protegê-los no sentido de lhes dar material para que quando eles tiverem dificuldade durante a vida eles terem esta bolsa de ensinamentos guardados, que eles tenham alguma coisa empilhada dentro deles para tirar para fora. E quando esse trabalho é acompanhado diariamente pelos amigos espirituais que vão trabalhar as questões espirituais, as influências, as energias, a harmonização espiritual, nós certamente alcançamos resultados fantásticos, como eu mesmo presenciei tantas vezes de crianças que a gente tinha extrema dificuldade e que hoje a gente olha e diz: meu Deus, que transformação. Às vezes eu penso que eles conseguem melhor mostrar as boas obras do que muitas vezes nós que já somos adultos. Que Jesus nos mantenha na tarefa, que assim seja.